Olá, artista das resinas compostas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você uma reconstrução com resina composta. Vou deixar aqui para você também um checklist com todos os materiais que nós utilizamos aqui nesse caso. Então fica comigo até o final. Olha só, qual que é o grande problema quando a gente vai atender um paciente, quando a gente vai fazer uma faceta, quando a gente vai fazer uma classe 4, quando a gente vai fazer uma reconstrução com resina composta? É aquela coisa que a gente sabe que é acertar a cor. Muitas vezes a gente acaba escolhendo muitas cores, mistura muitas cores, acaba tornando complexo aquilo que pode ser simples. Muitos sistemas de resina composta hoje se apresentam de uma forma simples, no máximo 5, 7, 8 cores de resina, e tem sistemas que com 6 cores de resina, que é justamente o sistema que eu vou apresentar para vocês, que eu vou utilizar nesse caso clínico, apresenta apenas 6 cores de resina. Só que apresenta 6 cores de resina de uma forma inteligente. Porque o que a gente precisa no consultório? A gente precisa de um sistema simples, cores de esmalte e cores de dentina, que vai cobrir a maioria ali dos nossos casos que a gente precisa ali no consultório. E aí, esse sistema é o sistema que a gente vai utilizar no caso clínico, tá? É o sistema Essentia da GC, e ele tem algo muito peculiar e muito inteligente. O que acontece? Muitas vezes nós somos acostumados já há muitos anos a utilizar o que? A escala Vita. E muitas vezes nós sabemos que os nossos olhos não conseguem identificar a diferença de um A2 para um B2. Por exemplo, se eu fizer uma bolinha de resina composta com B2, fotopolimerizar, colocar em cima da mesa, fizer uma bolinha com A2 e colocar em cima da mesa e misturar, né? Muitas vezes, né? Na maioria das vezes, e eu até coloco 100% das vezes, a gente não consegue diferenciar uma da outra. Por quê? Porque nos nossos olhos nós temos uma quantidade de cones, que são as células que diferenciam a cor, ou seja, a diferença do vermelho e do azul, ou seja, do matiz A para o matiz B. A gente tem apenas 6 milhões de cones. E as células dos nossos olhos que diferenciam o claro do escuro, nós temos 120 milhões de bastonetes, que são as células responsáveis então para diferenciar o claro e do escuro. Pensando nisso, o sistema Essentia da GC nos traz uma forma muito simples da gente escolher a cor. Basta acreditar naquilo que a gente já tem de instinto, por conta da quantidade de células que nós temos muito maior nos olhos, que é diferenciar o claro do escuro, que são os bastonetes. Então a resina Essentia traz resinas mais claras e resinas mais escuras. Parece simplista isso, e é realmente simplista, e a gente consegue justamente resultados extraordinários com ela pela simplicidade de escolha da cor, né? Então é esse sistema que eu quero apresentar para vocês e que nós vamos utilizar no caso clínico. Olha só, então nós temos apenas aqui 2 cores de esmalte, tá? Que é o esmalte mais claro, o nome dele é LE. Olha como é simples. Por que LE? Light de claro, né, de luz, Light Enamel de esmalte. Então, esmalte claro. Nós temos um esmalte claro. Ah, mas como que eu vou saber que esmalte que é esse na escala Vita? Existe um estudo do professor Bernard Toati, que ele diz o seguinte: 80% dos dentes estão dentro do matiz A, né? Que é aquele marrom, que é o marrom alaranjado. 80% dos dentes estão nesse matiz, né? Mais ou menos 15% dos dentes estão no matiz B, e os outros 5 no matiz C e no matiz D. Então praticamente todos os nossos pacientes se encaixam no matiz A. Então o que acontece? Como a gente tem uma visão muito mais apurada para saber o que é mais claro e mais escuro, então a gente vai, por exemplo, tem aqui de uma maneira simplista um paciente que quer dentes brancos. Nós já sabemos que nós vamos utilizar um LE, que é um esmalte claro. Olha que interessante. Quando a gente tem ali um paciente que não fez clareamento e de repente tem um esmalte ali que gira em torno do seu A3, A3,5, e esse paciente não quer clarear os dentes,
nós vamos utilizar um DE, que é o que? O Dark de escuro, Dark Enamel, esmalte escuro. Então apenas duas cores de esmalte. Mas Vanderlei, como é que a gente vai modular isso, por exemplo, se tiver um dente que não é nem A1B1, nem dente clareado, ou não é A3,5, tá ali no meio do caminho? É aí, olha a simplicidade do sistema, é aí que entra apenas 3 dentinas. 3 dentinas e 2 esmaltes você consegue cobrir todos os pacientes. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, a dentina clara. Quando você tem um paciente com dente clareado, você quer fazer uma faceta daquele sorrisão de Instagram, basta você utilizar aqui, né, a Light Dentin, que é a dentina clara, Light do inglês, né, claro, e D de Dentin, Light Dentin, juntamente com o LE, ou seja, dentina clara com esmalte claro vai me dar um dente muito claro, tá? Então olha só como que a gente escolhe. Aí nós temos aqui a dentina intermediária, que ela é chamada de Medium Dentin, MD, dentina Medium Dentin, ou seja, ela não é nem tão clara, muito clara, dente clareado, e nem tão escura. Então ela vai girar ali em torno de A2, A2,5, tá? Então só para localizar na escalavita. Muitas vezes a gente tem aquele pente gigante de escalavita, né? Aí surgiu depois a escalavita para dentes clareados e muitas vezes aquilo acaba mais confundindo a gente do que nos ajudando. Quantas vezes você errou numa restauração porque você teve um paciente que você percebeu que o dente era um pouco acinzentado, puxado um pouco mais para o escuro, acinzentado, e você procurou na escalavita ali uma cor C3, C2, C1, e quando você aplicou o C naquele dente ele ficou totalmente diferente. Por quê? Porque na verdade aquele acinzentamento era por absorção de luz e não por pigmento. O seu olho enxergou aquele dente um pouco mais acinzentado, porque os nossos olhos têm, pelas células bastonetes, têm grande poder de observar dentes com absorção de luz, né? E na verdade ali você acabou pensando que era um pigmento e colocou um C2 ali, por exemplo, e acabou errando. Na verdade era só você aumentar um pouquinho a espessura de esmalte, né? Independente se fosse um matiz A ou um matiz B, que aquela espessura de resina de esmalte mais translúcida ia roubar a luz e absorver a luz, e consequentemente você teria um dente mais translúcido, puxando mais para o acinzentado translúcido, tá? Então esse é só um detalhezinho, né? E para você entender que é muito simples você utilizar um sistema desta forma aqui. Então aí, né, eu parei aqui na dentina média, nós temos a dentina clara, que é a LD, e temos a DD, que é a Dark Dentin, que é a dentina escura, D de Dark e Dentin de dentina. Então, 3 dentinas e 2 esmaltes. E como que você vai escolher isso aqui sem colocar escalavita na boca do paciente? É muito simples, tá? Aqui no sistema vem uma matrizinha para você fazer, para você realizar ali uma escala com a própria resina, né? Mas às vezes você fala, pô Vanderlei, mas eu vou gastar minha resina para fazer aqui uma escala de cores com a própria resina. Então, de que forma? Eu utilizo dessa forma, não utilizo fazendo a escalinha aqui com a própria resina. Eu faço ali o test drive direto na boca. Vamos supor que eu tenha um dente ali que seja mais ou menos A1 ou dente clareado. Eu já sei que é um dente claro. Então eu já vou direto na minha LD, que é a Light Dentin, dentina clara. Coloco ali um botãozinho ali na vestibular do dente, bem uma camada fina, fotopolimerizo, né? Posso ali ir com o meu dedo, amassar aquele disquinho de resina, fotopolimerizo, e aí venho com a minha LE, que seria a cobertura final de esmalte, e coloco sobre ali a minha dentina clara, coloco sobre ela o meu esmalte claro, né? E aí faço o sanduichinho e fotopolimerizo. E aí eu fotopolimerizo, umedeço o dente, jogo água, né? Ou lubrifico ali com a própria saliva do paciente, e eu observo para ver se realmente aquela resina sumiu.
Se eu estiver fazendo uma faceta, ou uma classe 4 ali, copiando o dente adjacente, eu coloco essa resina no dente adjacente, tá? Para ver se realmente esse pequeno sanduíche que eu fiz acabou ali se mesclando com a vestibular desse dente que eu vou copiar, tá? Então vamos supor que isso tenha ficado um pouquinho mais claro, então o que eu faço? Se ficou um pouquinho mais claro, eu sei nos meus estudos que quem é responsável pelo croma, ou seja, intensidade da cor, é a minha dentina, não é? Então o que eu faço? Aí eu pego, eu usei a dentina clara, então eu vou experimentar agora com a minha dentina um pouquinho mais escura. Qual que é a minha dentina mais escura? É a medium dente, que como eu falei, não é nem tão clara nem tão escura. Então eu vou colocar a minha medium dentin de fundo para testar. Pego, tiro um pouquinho, coloco ali, dou uma amassadinha, coloco ela ali, tá? Fotopolimerizo e utilizo o mesmo esmalte claro, porque no meu passo anterior ficou um pouquinho claro. Aí eu tiro, claro que eu não vou colar com adesivo, eu tiro aquilo que eu fiz e aí eu coloco um pouquinho de LE sobre Light Enamel, o esmalte claro, sobre a dentina média. Então, como a dentina média ela é um pouquinho mais escura do que a dentina clara, do que a Light Dentin, ou seja, eu vou ter um fundo um pouquinho mais escuro que vai influenciar no meu croma no meu croma do esmalte. Então eu vou ter um pouquinho mais de saturação, tá? Lembrando que essa resina, a resina Essentia, ela tem essa simplicidade na escolha da cor, só que ela tem uma coisa muito interessante. Ela tem a capacidade de clonar mais a cor dos dentes. Como que é isso, Vanderlei? O índice de refração da resina Essentia, ela gira em torno de 1,54. É um número que é muito próximo do índice de refração do esmalte natural. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente corre um risco menor de errarmos na cor, ou seja, de acinzentar a resina. Então é uma resina que você, mesmo sendo uma resina de esmalte, ela tem um índice de refração mais alto. Então, assim, mesmo que você exagerar um pouquinho na camada de esmalte, ela segura um pouco e não deixa você ali, muitas vezes, acinzentar a resina. Legal? Então, e além disso no kit, tá? Além desses dois esmaltes, dessas 3 dentinas, a gente tem no kit também, a gente vai utilizar também no caso clínico ali, que eu vou mostrar para vocês, o Masking Liner. O que é o Masking Liner? O Masking Liner é uma resina opaca, uma resina opaca e elástica, como se fosse mais ou menos uma flow, tá? E a gente utilizou no caso de reconstrução para fazer o halo opaco. Mas esse Masking Liner, ele é um opacificador em pasta. Então quando você tiver um substrato muito escurecido, você pode utilizar o Masking Liner para cobrir. E esse Masking Liner é legal que ele já vem com uma certa pigmentação. Você não precisa de repente colocar, você tem um substrato escurecido, você colocou, ele já vem com um tonzinho de dentina ali girando entre A2 por ali. Então, por quê? Porque muitas vezes se você tem uma dentina escurecida, o que na maioria das vezes a gente faz? A gente coloca um opacificador muito branco e depois tenta escurecer um pouquinho esse opacificador para ele ficar com cara de dentina. E o Masking Liner, ele é super opaco e já vem com um toquezinho de dentina ali para facilitar o processo, tá? E no kit a gente tem também uma resina universal. Essa resina universal, tá? É uma resina que tem alta capacidade de mimetização, e você pode utilizar aí naqueles casos mais rápidos em uma cor só, como se fosse uma book fill aí nos dentes posteriores. Legal? Então aí um overview geral desse sistema. Eu tenho gostado muito, tenho utilizado, utilizo outros sistemas também, mas eu quis apresentar esse para vocês por ser um sistema simples, um sistema que tem a capacidade ali de permitir pequenos erros sem ali uma consequência muito forte na alteração de cor dos nossos casos clínicos. Legal? Então vamos agora aqui para nossa reconstrução, que eu quero utilizar aqui o sistema para você conhecer. E não se esqueça, logo depois, no final, eu vou deixar um link para você acessar
todo o checklist que nós utilizamos na aula, inclusive os materiais de acabamento, polimento, ou seja, toda a lista que eu utilizei para realizar essa reconstrução de classe 4. Vamos lá então? Então vamos lá, o primeiro passo é a aplicação do adesivo. Você pode aplicar um adesivo de 3 passos, aplicando o primer na dentina primeiramente, ou utilizar um adesivo universal, esses mais comuns no mercado, só que não esqueça de fazer uma secagem copiosa do solvente para que a gente tenha uma qualidade adesiva aí na nossa restauração de resina composta. Então primeiro a gente aplica uma resina com características opalescentes, tá? Do kit da Essentia, da GC. Aqui a gente está aplicando a OM, que é o Opal Modifier, que dá efeitos lindos de opalescência, azul e laranja. A gente deposita uma porção em uma muralha, como você está vendo no vídeo, que foi derivada de um enceramento prévio. E depois a gente encaixa com uma leve pressão, tá? E tira o excesso, tangenciando com uma espátula bem fina, de cima para baixo, para a gente ter uma espessura bem delgada ali, tá? Aí com o pincel a gente vai acomodando essa resina na matriz, para a gente ter uma cópia fiel, inclusive, da região incisal. E para a gente aumentar a longevidade, estamos utilizando um aparelho aí Polywave de alta potência, o valo aí da Ultradente, como você pode observar. E é interessante, veja a linda característica opalescente dessa resina Opal Modifier da GC, que dá um efeito assim azulado, mesclado com âmbar, tá? Então é um efeito muito bacana. Nesse momento, agora a gente vai aplicar uma resina para esmalte, também da GC, do kit da Essentia, que é o esmalte DE Dark Enamel, tá? Para a gente reproduzir o contorno proximal de esmalte ali. A gente vai adaptando essa resina de esmalte, legal? Essa resina Essentia da GC, ela tem algo único, tá? É um índice de refração que é de 1,54, muito próximo do esmalte natural. Isso faz com que a gente corra menos risco de errar, principalmente de acinzentar a restauração. Então ali a gente vai depositando a resina, vamos aplicando o pincel, e agora a gente fotopolimeriza, e nesse momento aí a gente vai remover a matriz, tá? A gente vai removendo a matriz, e agora a gente vai partir, depois de remover a matriz, a gente vai agora aplicar a porção de dentina, e para isso a gente usa a cor MD, que é a cor Medium Dentin, ou seja, não é uma cor nem tão clara e nem tão escura de dentina. Depois você vai entender como é simples a nomenclatura dessa resina. Então perceba que a configuração tridimensional em que eu apliquei a dentina, tá? Estratificando de forma natural. Com uma sonda a gente pode trabalhar os mamelos, como você está vendo. É importante a gente observar que é bom a gente levar essa resina de dentina até a metade do bisel. Aqui a gente está fazendo o halo opaco com uma resina especial que vem dentro do kit da Essentia, que é o Masking Liner, tá? Então, esse é aquele efeito de halo opaco, um efeito que é percebido no contorno incisal e que confere uma beleza única aos dentes naturais, tá? Então agora esse é o momento de aplicar então a cobertura de esmalte. A gente está aplicando a resina Dark Enamel, como a gente aplicou ali na região das cristas marginais, Essa resina Essentia, ela tem uma nomenclatura muito simples e que você escolhe pelo nível de claridade do dente, ou seja, se o dente é mais claro ou mais escuro. Isso é muito interessante, tá? Então, na resina Essentia, a escolha da cor é muito simples e a gente tem apenas um kit com 6 cores que cobre a maioria dos nossos casos no dia a dia da clínica, tá? Então, olha só, chegou a hora então agora do acabamento final e escolhi uma sequência simples. Primeiro aqui, usando a Optimize da TDV, é uma borracha em forma de chama, respeitando a convexidade cérvica incisal, tá? Agora aí, com um disco de granulação alta, média, o Praxis da TDV, a gente vai acertando o contorno e o perfil de emergência da nossa faceta, Agora vem uma parte muito bacana. Com acertando o perfil de emergência, logo depois a gente tem que pensar na microtextura, tá? Então primeiro aqui anatomia primária, tá? E agora a gente vai com uma broca 2200 executar a microtextura, que são as famosas estrias de Hetsus, para a gente conseguir a naturalidade, para a gente ter uma interação e refração e difração da luz quando a gente tem microtextura em toda a vestibular do dente, tá?
olha só, pra gente, agora tá bem marcado, pra gente suavizar essas texturas, a gente vai utilizar uma escova Scotch-Brite, que pode ser utilizado também aquela borracha branca que eu utilizei, a Optimize, tá? Olha só, então aqui a gente está usando a Scotch-Brite e para finalizar o processo de polimento, um polimento compacto, a gente utiliza essas pontas da Jota, pontas polidoras para resina composta da Jota. Utilizamos aqui a marrom, né, que é uma granulação um pouquinho mais alta. E depois, logo depois dela, vem essa borracha, olha como ela levanta o brilho imediato, tá? É um kit de polimento que vem só essas duas pontas, a marrom e a branca, que é para você levantar o brilho. A gente aqui não está precisando nem utilizar escova, nem feltro, nem pasta. Apenas esse polidor da Jota já dá esse nível de brilho que você está observando aqui. E a gente pode utilizar esse polidor a seco, tá? Se você quiser utilizar com irrigação também não há problema nenhum. E olha só a naturalidade que a gente conseguiu, a textura, olha só ali a anatomia, todo texturizado, o dente aí, o resultado final que a gente obteve. Então, um abraço!